Este vídeo é a 7ª parte do conto The Black Stranger, traduzido aqui como O Forasteiro Negro ou O Estranho de Preto, escrito por Robert E. Howard na década de 1930. Como ilustração, vamos usar a adaptação única para os quadrinhos, feita pela Marvel e publicada na revista The Savage Sword of Conan, números 47 e 48, dos meses de dezembro de 1979 e janeiro de 1980. Foi publicada no Brasil pela Editora Abril, na Espada Selvagem de Conan, números 90 e 91, em maio e junho de 1992. Posteriormente, a editora Mitos a republicou numa edição especial encadernada, Conan, o Libertador, e, recentemente, a editora Panini a trouxe na coleção encadernada da Espada Selvagem de Conan, números 14 e 15. Anteriormente, vimos Conan fugindo de uma horda picta, no sentido Rio Negro rumo ao Mar do Oeste, uma região não explorada por povos ditos civilizados. O Cimério acaba sendo encurralado em umas ruínas e encontra uma sala onde várias pessoas estão a uma mesa, mas inanimadas. Conan é atacado subitamente. Ali naquela costa, o aristocrata Valenço de Cordava tem a sua paz momentaneamente interrompida por visitas de ilustres piratas. Aqui a história começa a desenvolver quais são as suas motivações e por que Valenço se encontra naquela costa. Bilissa desceu as escadas e parou à vista de Valenço, sentada à mesa e revirando nas mãos a corrente partida. Olhou para ele sem amor algum e com uma boa dose de temor. A mudança que se operara no conde era desconcertante. O homem parecia trancado em seu próprio mundo sombrio, com um medo que açoitara todas as suas características humanas para longe. A fortaleza estava atipicamente silenciosa ao calor do meio-dia que se seguia à tempestade da manhã. As vozes na paliçada soavam abafadas. A mesma quietude lânguida reinava na praia, onde as tripulações rivais, separadas por algumas centenas de metros de areia, se encaravam em mútua desconfiança. Ao longe, na baía, a Mão Vermelha levantou âncora, com um punhado de homens a bordo, prontos para tirá-la do alcance ao menor sinal de traição. A carraca era o trunfo de Strom, sua melhor garantia contra as artimanhas de seus associados. O planejamento de Conan fora astuto ao eliminar as chances de sofrer uma emboscada vinda de qualquer uma das partes. Mas, até onde Bilissa conseguia enxergar, ele tinha fracassado por completo no intuito de se proteger contra a traição de seus companheiros. O bárbaro havia desaparecido nas matas, liderando 2 capitães e 30 homens,
e a Zingara tinha certeza de que jamais voltaria a vê-lo com vida. Enfim, ela falou, e sua voz soou tensa e rouca aos próprios ouvidos. O bárbaro levou os capitães para a floresta. Quando puserem as mãos no ouro, eles o matarão. Mas o que vai acontecer quando voltarem com o tesouro? Vamos subir a bordo do navio? Podemos confiar em Strom? Valenço meneou a cabeça com ar ausente. Strom nos mataria para ficar com a nossa parte do soldo. Mas Zarono sussurrou suas intenções para mim em segredo. Não subiremos na Mão Vermelha a não ser como seus senhores. Zarono cuidará para que a comitiva do tesouro seja pega pela noite, de modo que se veja forçada a acampar na floresta. Então encontrará uma maneira de matar Strom e seus homens durante o sono. A seguir, os bucaneiros virão à praia furtivamente. Pouco depois da alvorada, devo mandar alguns pescadores do forte nadar até o navio e tomá-lo. Strom não pensou nisso, nem Kona. Zarono e seus homens sairão da floresta e, junto a seus bucaneiros acampados na praia, atacarão os piratas no escuro, enquanto eu liderarei meus guerreiros no forte para arrematar o ataque. Sem seu capitão, eles ficarão desmoralizados e em menor número, e serão presa fácil para Zarono e eu. Então, partiremos no navio de Strom com todo o tesouro. E quanto a mim? Ela perguntou com os lábios secos. Eu a prometi para Zarono, respondeu rispidamente o conde. Se não fosse por essa promessa, ele acabaria conosco. Nunca me casarei com ele, Bilissa disse, impotente. Você o fará, retorquiu ele, bruto e sem o menor sinal de empatia. Ergueu a corrente de modo que ela capturou um raio de sol que entrava pela janela. Devo tê-la derrubado na areia, murmurou. Ele esteve próximo, na praia. Você nada derrubou na praia, Bilissa afirmou, sua voz tão despida de pena quanto a dele. Sentia como se sua alma tivesse se tornado pedra. Arrancou-a do próprio pescoço, por acidente na noite passada. Aqui, neste salão, enquanto flagelava Tina, eu a vi brilhando no chão antes de sair. Ele ergueu o rosto, pálido de medo. Bilissa deu uma risada amarga, sentindo a dúvida muda nos olhos dilatados do tio. Sim, o homem de preto. Ele esteve aqui, neste salão. Deve ter encontrado sua corrente no chão. Os guardas não o viram, mas ele esteve à nossa porta na noite passada. Eu o vi passar pelo corredor, no andar de cima. Por um instante, ela achou que o conde cairia morto de pavor. Ele se afundou na cadeira e a corrente escorregou nos dedos sem força, retinindo na mesa. Na mansão, ele sussurrou. Achei que trancas, ferrolhos e guardas armados o manteriam afastado, mas fui um tolo. Não tenho como me proteger dele. Tampouco posso fugir. Na minha porta! Ele gritou, arrancando o laço que envolvia seu colarinho, como se ele o estrangulasse. Por que não deu um fim a isto?
Sonhei com o dia em que acordava em meu quarto escuro e o veria agachado sobre mim, com o fogo azul do inferno em volta dos chifres em sua cabeça. Por quê? O ataque de angústia passou, deixando-o num estado trêmulo e apático. Enfim, disse: entendi, está brincando comigo, como um gato brinca com um rato. Seria fácil demais me matar dormindo em meu quarto na noite passada. Piedoso demais. Por isso destruí o navio que poderia ter usado para fugir. E matou aquele picto maldito, deixando a corrente pendurada para que os selvagens acreditassem que eu havia sido responsável. Eles já viram a corrente em meu pescoço várias vezes. Mas por quê? Que diabolismo sutil ele tem em mente? Pode o cérebro humano compreender seu propósito diabólico? Quem é esse homem de preto? Bilissa perguntou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Um demônio libertado por minha ganância e meu desejo, e que me atormentará por toda a eternidade, murmurou o conde. Espalmou os dedos delgados sobre a mesa e a encarou com os olhos ocos e estranhamente iluminados, que não pareciam vê-la, mas sim olhar através dela, enxergando algum destino sinistro além. Eu tinha um inimigo na corte quando era jovem, disse ele, falando mais para si do que para a sobrinha. Um homem poderoso, que se punha entre mim e minha ambição. Em minha ânsia por riquezas e poder, busquei a ajuda de pessoas ligadas às artes negras. Um mago sinistro que, a meu pedido, invocou um demônio dos golfos da existência e o vestiu na forma de um homem. A criatura esmagou e assassinou meu inimigo. Fiquei rico e meu poder cresceu, de modo que ninguém mais fazia frente a mim. Mas pensei em trapacear meu demônio e fugir do preço que um mortal deve pagar ao convocar o povo da escuridão para cumprir sua vontade. Usando suas artes sombrias, o mago enganou a criatura das trevas e a prendeu no inferno, onde permaneceria uivando em vão. Por toda a eternidade, eu supunha. Porém, como o mago havia dado a forma de um homem ao demônio, nunca mais poderia quebrar o elo da criatura com o mundo material. Os corredores cósmicos pelo qual obtivera acesso a este planeta nunca foram bloqueados por completo. Há um ano chegaram notícias na Cordava dizendo que o mago, agora um ancião, fora abatido em seu castelo, com marcas de dedos de demônio no pescoço. Foi quando soube que o monstro das trevas tinha escapado do inferno e que vinha atrás de mim em busca de vingança. Certa noite vi seu rosto diabólico me espreitando das sombras no salão de meu castelo. Não era seu corpo material, mas seu espírito, enviado para me atormentar. Seu espírito, que não poderia me seguir por sobre águas correntes. Antes que ele conseguisse chegar à Cordava, viajei interpondo grandes mares entre nós dois. Ele possui limites. Para me seguir pelo mar, precisa permanecer em sua forma humana, de carne e osso. Mas sua carne não é humana. Acho que pode ser eliminado com fogo, embora o mago, a despeito de tê-lo invocado, não tenha conseguido matá-lo. Esses são os limites que recaem sobre os poderes dos feiticeiros.
Só que o homem de preto é ardiloso demais para ser morto ou aprisionado. Quando se esconde, nenhum homem é capaz de encontrá-lo. Move-se como uma sombra na noite, fazendo pouco caso de trancas e fechaduras. Fecha os olhos de guardas utilizando seu sono. Invoca a tempestade e comanda as serpentes das profundezas e os demônios da noite. Tinha esperança de afogar meu rastro nas águas azuis, mas ele me encontrou e veio exigir sua recompensa sombria. Um brilho pálido iluminou seus olhos, que miravam algo além das tapeçarias penduradas na parede oposta, enxergando horizontes visíveis. Sussurrou: "Vou enganá-lo de novo. Que ele protele seu ataque até esta noite. O amanhecer me encontrará fugindo em um navio e, mais uma vez, vou colocar um oceano de distância entre mim e sua vingança." Mas que diabos? Conan parou e olhou para cima. Atrás dele, os marujos estancaram. 2 conjuntos compactos, com arcos em punho e atitude desconfiada. Vinham seguindo por uma antiga trilha, feita por caçadores pictos, que levava para o oeste e, embora tivessem avançado apenas cerca de 30 metros, a praia já não era visível. "O que foi?" Strong perguntou com suspeita. "Por que parou?" "Está cego? Olhe ali." Do tronco grosso de uma árvore que pairava sobre a trilha, uma cabeça sorria para eles. Um sinistro rosto pintado, emoldurado por grossos cabelos pretos em meio aos quais uma pena de tucano caía sobre a orelha esquerda. "Eu tirei aquela cabeça dali e a escondi nos arbustos", Conan grunhiu, examinando com cuidado as matas. "Que idiota a teria colocado de volta? É como se alguém estivesse se esforçando para atrair os pictos até o assentamento." Os homens se entreolharam, amuados. Um novo elemento de desconfiança acrescentado ao caldeirão já em ebulição. Conan subiu na árvore, apanhou a cabeça e a carregou até os arbustos, arremessando-a dentro de um córrego, onde a viu afundar. Os rastros ao redor desta árvore não eram de pictos tucanos. Ele grunhiu, voltando pelo meio do arbusto. "Viajei bastante por estas costas para conhecer alguma coisa sobre as tribos da terra e do mar. Se interpretei certo, essas pegadas de mocassins eram cormorões. Espero que estejam em guerra com os tucanos, porque se estiverem em paz, foram direto para a aldeia deles e vamos enfrentar o inferno. Não sei a que distância estamos da aldeia, mas assim que souberem do assassinato, virão pela floresta como lobos famintos. Esse é o pior insulto possível a um picto. Matar um homem que não esteja usando a pintura de guerra e ainda deixar sua cabeça pendurada numa árvore para os abutres. Coisas malditas ocorrem nesta costa. Mas é sempre assim quando homens civilizados mergulham na selva. Todos ficam loucos. Vamos!
Os homens afrouxavam as lâminas nas bainhas e as flechas nas aljavas, conforme mergulhavam mais fundo na floresta. Homens do mar, acostumados a grandes extensões de água, eram facilmente abalados pelas misteriosas paredes verdejantes de árvores e trepadeiras que os cercavam. A trilha fazia curvas sinuosas e sofria interrupções, até que a maioria deles perdeu rapidamente todo o senso de direção, sendo incapaz até mesmo de dizer para onde a baía ficava. Conan estava irrequieto por outro motivo. Examinou várias vezes a trilha até começar a resmungar. Alguém passou por aqui recentemente. Não mais do que 1 hora antes de nós. Alguém usando botas e sem a habilidade de andar na mata. Será que foi ele, o idiota que encontrou a cabeça do Picto e tornou a pendurá-la na árvore? Não poderia ter sido. Não vi seus rastros próximos à árvore. Então quem foi? Não encontrei nenhuma pegada lá, a não ser a dos Pictos. E quem é esse sujeito que está à nossa frente? Algum de vocês, bastardos, mandou que um homem fosse na frente por algum motivo? Zarono e Strom negaram veementemente qualquer coisa do tipo, entreolhando-se com desconfiança mútua. Nenhum deles conseguia ver os rastros que Conan indicava. As fracas impressões que ele vira na trilha de terra pisada eram invisíveis a olhos não treinados. O cimério acelerou o passo e eles trataram de segui-lo. Brasas renovadas atiçando o fogo da desconfiança. Logo, o caminho virou para o norte e Conan saiu dele, seguindo sua própria trilha em meio à densa folhagem, na direção sudoeste. Strom lançou um olhar apreensivo para Zarono. Aquilo poderia forçar uma mudança nos planos. Algumas centenas de passos para longe da trilha depois, e ambos estavam irremediavelmente perdidos e convencidos de sua incapacidade de encontrar o caminho de volta. Viram-se abalados pelo medo de que, no final das contas, Conan possuísse uma força sob seu comando e os estivesse conduzindo a uma emboscada. Conforme avançavam, essa suspeita crescia e havia quase alcançado a proporção do pânico quando saíram da densa mata e avistaram, pouco à frente, um penhasco desolado se elevando do chão da floresta. Uma trilha estreita que saía da selva na direção leste passava por entre um conjunto de rochas e serpenteava pelo penhasco como uma escadaria de degraus de pedras, levando até uma saliência próxima do cume. Conan parou. Uma figura bizarra naqueles espalhafatosos trajes de pirata. Foi por aquela trilha que segui quando fugia dos Pictos águias, disse. Ela leva direto a uma caverna atrás da saliência. Dentro dela estão os corpos de Trânicos e de seus capitães, assim como o tesouro que ele saqueou de Thoth-Mekri. Só digo uma coisa antes de continuarmos. Se me matarem, nunca encontrarão o caminho de volta pela trilha até a praia. Conheço vocês, marujos. Ficam indefesos dentro das matas. Claro, a praia fica a oeste, mas se tiverem de abrir caminho pela mata densa, carregando a pilhagem,
Não levarão horas, mas dias para voltar. E não creio que estas matas serão seguras para homens brancos quando os tucanos descobrirem sobre seu caçador. Ele riu diante das expressões pasmas dos capitães, que agora compreendiam que o bárbaro estava ciente de suas intenções e que também sabia o que se passava na mente de cada um deles. Deixá-lo encontrar o tesouro, levá-los de volta à trilha e, só então, matá-lo. Todos vocês vão ficar aqui, exceto os Strong Zarono, Conan disse. Nós 3 bastamos para tirar a pilhagem da caverna. Strong sorriu sem nenhuma alegria. Ir lá para cima sozinho com vocês, Zarono? Acha que sou idiota? Vou levar pelo menos um homem comigo. Então designou seu contramestre, um gigante moreno de rosto bruto, sem camisa e vestindo um largo cinturão de couro, com argolas de ouro nas orelhas e um lenço carmesim enrolado na cabeça. E meu executor irá comigo, Zarono bradou. Acenou para um marujo magro, cujo rosto se parecia com um crânio coberto por um pergaminho, e que carregava uma cimitarra de 2 mãos sobre o ombro ossudo. Conan deu de ombros. Tudo bem, sigam-me. Eles o seguiram de perto, conforme subiam pela trilha sinuosa, chegando até a saliência. Mantiveram-se próximos quando ele passou por uma fissura atrás dela, e sua ganância transpareceu em suas respirações quando o cimério chamou-lhes a atenção para os baús com trancas de ferro que havia de ambos os lados do pequeno túnel. Há uma rica carga dentro, ele disse com desleixo. Seda, tecidos, roupas, ornamentos, armas. A pilhagem dos mares do sul. Mas o verdadeiro tesouro está depois daquela porta. A porta maciça estava parcialmente aberta. Conan franziu o senho. Lembrava-se de tê-la fechado ao sair da caverna, mas não disse nada a seus ansiosos companheiros e postou-se de lado, permitindo que eles olhassem lá dentro. Viram uma caverna larga, iluminada por um estranho brilho azul que reluzia através de uma névoa densa. Havia uma grande mesa de ébano no centro do lugar e, em uma cadeira entalhada de costas altas e braços largos, que outrora devia ter pertencido a algum barão zíngaro, sentava-se uma enorme figura, fabulosa e fantástica. Ali estava Trânicos, o sanguinário, a cabeça pendendo sobre o peito, uma mão morena segurando o cálice cravejado, onde vinho ainda reluzia. Trânicos, com seu chapéu laqueado, seu casaco com costuras de ouro e botões feitos de joias que cintilavam perante a chama azulada. Suas botas extravagantes e o cinturão dourado, que sustentava a espada com um cabo cravejado, descansando em uma bainha dourada. E, ao redor da mesa, cada qual com um queixo caído sobre o peito adornado com laços, sentavam-se os 11 capitães. O fogo azul brincava estranhamente sobre eles e seu gigantesco capitão, vindo da enorme joia sobre o pedestal de marfim, que lançava feixes de fogo
congelado sobre as pilhas de fantásticas joias, reluzindo diante do assento de Trânicos. A pilhagem de Kemi, as gemas de Thotmekri, as pedras cujo valor era maior do que todas as joias conhecidas no mundo juntas. As faces de Zarono e Estrom brilhavam pálidas sob aquela luz azulada. Por sobre seus ombros, seus homens observavam boquiabertos. Entrem e as apanhem, convidou Conan, colocando-se de lado, e Zarono e Estrom se acotovelaram para passar por ele, trombando um com o outro, apressados. Seus seguidores foram logo atrás. Zarono deu um chute na porta para escancará-la e parou na soleira ao ver uma figura caída no chão, até então oculta pela porta parcialmente fechada. Era um homem de bruços e contorcido, a cabeça encolhida entre os ombros, o rosto pálido e uma expressão de agonia mortal, e segurando o próprio pescoço com os dedos. Galbro! Zarono gritou. Morto! Mas o quê? Com repentina suspeita, ele olhou para além da soleira, observando a névoa azulada que preenchia a caverna. Então, deu um brado sufocado. A morte naquela fumaça. No momento em que ele gritou, Conan jogou seu peso contra os 4 homens amontoados diante da entrada, empurrando-os para dentro da caverna preenchida pelas brumas, mas sem derrubá-los, conforme planejara. Eles se encolheram ante a visão do morto e o vislumbre da armadilha. E o empurrão violento, apesar de tê-los desequilibrado, fracassou em obter o resultado esperado. Estrom e Zarono caíram de joelhos no meio da soleira. O contramestre tropeçou por cima deles e o executor trombou contra a parede. Antes que Conan pudesse dar sequência à sua implacável intenção de chutar os homens caídos para dentro da caverna e segurar a porta fechada até que a névoa tivesse cumprido seu propósito mortal, teve de se virar para se defender do ataque desenfreado do executor, o primeiro a recuperar o equilíbrio e o ímpeto. O cimério se esquivou, e o bucaneiro errou seu poderoso golpe, chocando sua lâmina contra a parede e arrancando faíscas azuis dela. No instante seguinte, sua cabeça rolou pelo chão da caverna, vítima da mordida do sabre de Conan. Na fração de segundo em que aquela ação transcorreu, o contramestre recuperou o equilíbrio e atacou o bárbaro com uma chuva de golpes que teria subjugado um homem menos capaz. Sabre encontrava sabre num retinir de aço que soou ensurdecedor na estreita caverna. Os 2 capitães rolaram para trás, engasgando e tossindo, com as faces roxas e próximos demais de serem sufocados para conseguirem gritar. Conan redobrou os esforços para se livrar de seu antagonista e dar cabo dos rivais antes que se recuperassem dos efeitos do veneno. O contramestre pingava sangue a cada passo ao ser forçado a recuar pela ferocidade dos ataques, e começou a chamar desesperadamente pelos companheiros.
Antes que Conan pudesse desferir o golpe final, os dois líderes, sem fôlego, mas enfurecidos, avançaram com as espadas em punho, gritando para seus homens. O cimério recuou e saltou de volta à saliência. Sentia que era páreo para o trio, embora fossem todos espadachins notórios, mas não queria ficar preso entre as tripulações que certamente viriam ao escutarem o confronto. Contudo, os homens não pareciam se aproximar com a rapidez esperada. Estavam desnorteados por conta dos sons e gritos abafados que vinham da caverna acima, mas ninguém se atrevia a subir na frente dos demais, temendo receber um golpe de espada nas costas. Os dois grupos observavam-se, tensos e com as armas em punho, mas eram incapazes de tomar uma decisão e continuaram hesitantes até mesmo quando viram o cimério surgir na saliência. Enquanto punham as flechas nos arcos, ele escalou rapidamente a escada esculpida na rocha. Ao lado da fissura, ele alcançou o topo do penhasco, desaparecendo de vista. Os capitães surgiram na saliência, aos berros e brandindo as espadas, e seus homens, ao verem que seus líderes não lutavam entre si, cessaram as ameaças mútuas e observavam, espantados. "Cão!" Zarono gritou. "Planejava nos envenenar, traidor!" Mais acima, Conan zombou. "O que esperava? Os dois planejavam cortar meu pescoço assim que lhes entregasse o tesouro. Se não fosse por aquele imbecil do Galbro, teria apanhado vocês 4 na armadilha e explicado a seus homens como sua negligência os levara à sua sina. E com nossas mortes você tomaria meu navio e toda a pilhagem." Strong disse, salivando. "Sim, e escolheria alguns homens de cada tripulação. Há meses que espero voltar para o continente, e essa era uma boa oportunidade. Foram as pegadas de Galbro que vi na trilha. Gostaria de saber como o idiota soube sobre a caverna e como esperava ir embora, levando todo o soldo sozinho. Se não fosse pelo corpo dele, teríamos caído numa armadilha mortal." Zarono murmurou, o rosto moreno ainda pálido. Aquela fumaça azul apertava meu pescoço como dedos invisíveis. "Bem, o que vão fazer?" perguntou sardonicamente o bárbaro. "O que vamos fazer?" Zarono virou-se para Strong. "A caverna do tesouro está cheia daquela névoa assassina, que, por algum motivo, não flutua para fora da soleira. Vocês não podem pegar o tesouro." Conan assegurou com satisfação. "A fumaça os sufocaria. Ela quase me pegou quando entrei. Ouçam, vou contar uma história que os Pictos narram quando suas fogueiras amainam. Certa vez, há muito tempo, 12 estranhos saíram do mar. Encontraram uma caverna e a atulharam de ouros e joias. Mas um xamã Picto fez um feitiço. A terra tremeu e a fumaça saiu de dentro dela, sufocando-os enquanto estavam sentados, bebendo seu vinho. A fumaça, vinda do fogo do inferno, foi confinada à caverna pela magia do xamã. A história foi contada de tribo para tribo, e todos os clãs passaram a evitar o local amaldiçoado. Quando entrei lá para fugir dos águias, percebi que a velha lenda era verdadeira e se referia a Trânicos e seus homens. Um terremoto rachou o chão da caverna,
enquanto ele bebia vinho com seus capitães, permitindo que a névoa saísse das profundezas da terra. Sem dúvida, diretamente do inferno, como os Pictos dizem. A morte guarda o tesouro do velho Trânicos. Tragam homens. Strom espumava. Vamos subir lá e acabar com ele. Não seja tolo. Zarono rosnou. Acha que algum homem conseguiria subir por aquelas saliências escarpadas na pedra sem cair nas garras da espada dele? Temos homens apostos para cravá-lo de flechas, se ousar fazer qualquer coisa. Mas ainda precisamos pegar aquelas joias. Ele tinha algum plano para conseguir o tesouro. Do contrário, não teria trazido 30 homens para carregá-lo. E, se ele podia pegá-lo, nós também podemos. Vamos entortar um sabre e fazer um gancho. Prendemos ele a uma corda e arremessamos em uma das pernas da mesa. Assim, nós arrastamos até a porta. Bem pensado, Zarono. A voz zombeteira de Conan retornou. Era exatamente o que eu tinha em mente. Mas como vai encontrar o caminho de volta para a praia? Vai escurecer bem antes que cheguem lá. E, se tiverem que desbravar a mata às cegas, vou segui-los e matá-lo um por um na escuridão. Não é bravata vazia, Strom sussurrou. Ele é capaz de mover-se e atacar no escuro de modo tão sutil e silencioso quanto um espírito. Se nos caçar ao longo da floresta, poucos sobreviverão para chegar à praia. Então vamos matá-lo aqui, disse Zarono com os dentes cerrados. Alguns dispararão contra ele, enquanto os demais escalarão o rochedo. Se não for morto pelas flechas, alcançaremos o maldito com nossas espadas. Ouça! Por que ele está rindo? Estou rindo de mortos fazendo planos, respondeu a voz saibrosa de Conan. Não dei atenção a ele, Zarono afirmou e, erguendo a voz, gritou para que os homens abaixo se juntassem a ele e Strom na saliência. Os marujos começaram a subir a trilha inclinada, e um deles gritou uma pergunta. Simultaneamente, um zunido soou, como de uma abelha irritada, e cessou com um forte baque. O bucaneiro ofegou, e sangue jorrou de sua boca aberta. Ele caiu de joelhos, segurando a flecha preta que tremulava em seu peito. Um grito de alerta ecoou de seus companheiros. O que foi? Strom berrou. Pictos! Retorquiu um pirata, erguendo o arco e disparando às cegas. Do lado dele, um homem gemeu e caiu com uma flecha atravessada em sua garganta. Protejam-se, idiotas! Zarono gritou. De seu ponto de vantagem, viu figuras pintadas, movendo-se entre os arbustos. Um dos homens que estavam no meio da trilha sinuosa caiu, abatido. Os demais se espalharam rapidamente entre as pedras, ao pé do rochedo. Protegiam-se de forma desajeitada, não habituados àquele tipo de confronto. Flechas sibilavam vindas dos arbustos, partindo-se nas pedras. Os homens na saliência deitaram-se de bruços. Estamos presos! O rosto de Strom estava branco, embora fosse corajoso quando pisava num convés. Aquela guerrilha selvagem e implacável havia abalado seus nervos. Conan disse que eles tinham medo desta rocha. Zarono falou.
Quando a noite cair, os homens precisam subir até aqui. Conseguiremos organizar uma resistência. Os Pictos não virão até nós. Sim, Conan zombou do alto. Eles não subirão para apanhá-los, é verdade. Vão apenas cercá-los e esperar que morram de fome e sede. Ele tem razão, Zarono disse, desamparado. O que vamos fazer? Uma trégua com o maldito, Strom murmurou. Se há um homem que pode nos tirar desta bagunça, é ele. Teremos tempo para cortar seu pescoço mais tarde. Erguendo a voz, disse: Vamos esquecer nossa briga por hora, Conan. Você está neste apuro tanto quanto nós. Desça e nos ajude a sair dele. Como foi que chegou a essa conclusão? Respondeu Cimério. Só tenho que esperar o anoitecer, descer pelo lado oposto do penhasco e entrar na selva. Posso passar pela linha que os Pictos fizeram em torno desta colina, voltar para o forte e relatar que todos vocês foram mortos pelos selvagens, o que, em pouco tempo, vai ser verdade. Zarono e Strom trocaram olhares em lívido silêncio. Mas não é o que farei, Conan rugiu. Não por nutrir qualquer afeição por vocês, cães, mas porque um homem branco não deixa outros homens brancos, nem mesmo seus inimigos, para serem massacrados pelos Pictos. A cabeleira preta do Cimério apareceu pela beirada do rochedo. Agora ouçam-me com atenção. Tem só um pequeno grupo lá embaixo. Eu os vi se esgueirando pelo matagal enquanto ria, agora há pouco. De qualquer modo, se estivessem muitos, todos os homens ao pé do penhasco já teriam morrido a esta altura. Acho que é um grupo de jovens batedores, enviados à frente da comitiva guerreira principal para bloquear nosso caminho de volta à praia. Tenho certeza de que um grupo grande vem vindo na nossa direção de algum lugar. Fizeram um cordão para isolar a lateral oeste do penhasco, mas não creio que tenham muitos do lado leste. Descerei por lá. Embrenharei-me na floresta e os pegarei por trás. Enquanto isso, arrastem-se pela trilha e juntem-se a seus homens entre as rochas. Ordenem que pegue as espadas e mantenham os arcos acordoados. Quando me ouvirem, corram para as árvores do lado oeste da clareira. E quanto ao tesouro? Para o diabo com o tesouro! Teremos sorte se sairmos desta com a cabeça sobre os ombros. A juba negra desapareceu. Eles tentaram ouvir sons que indicassem que Conan tinha rastejado até a íngreme parede leste do penhasco e começado a descer, mas não escutaram nada. E nenhum som vinha da floresta. Nenhuma flecha partindo-se contra as rochas onde os marujos se escondiam. Mas todos sabiam que ferozes olhos negros os aguardavam com paciência sanguinária. Com cautela, Strom, Zarono e o contramestre começaram a descer pela trilha. Estavam no meio do caminho, quando as setas escuras começaram a assobiar ao seu redor. O contramestre grunhiu e caiu inerte pelo rochedo, tendo sido atingido no coração. As flechas partiam-se contra os elmos e as cotas de malha dos chefes, enquanto vinham desenfreados pela trilha escarpada. Chegaram à base do rochedo e se esconderam atrás das rochas, praguejando sem fôlego. Será que é mais um truque traiçoeiro de Conan? Zarono questionou.
Podemos confiar nele quanto a isto, Strong assegurou. Esses bárbaros têm seu código de honra particular, e Conan nunca abandonaria homens que lhe são semelhantes para serem massacrados por gente de outra raça. Ele nos ajudará contra os Pictos, mesmo que planeje nos matar. Ouça! Um grito de gelar o sangue cortou o silêncio. Ele viera da floresta a oeste e, quase simultaneamente, um objeto surgiu dentre as árvores, bateu no chão e rolou em direção às pedras. Uma cabeça humana decepada. O hediondo rosto pintado, congelado num rosnado mortal. É o sinal de Conan, Strong bradou, e os desesperados filibusteiros se levantaram como uma onda de trás das pedras e arremeteram em direção à floresta. Flechas uniram de dentro do matagal, mas seu vôo era apressado e errático. Só 3 homens tombaram. A seguir, os marujos bravios mergulharam na folhagem e atacaram as figuras nuas pintadas, que se erguiam na penumbra diante deles. Houve um instante mortífero de esforço feroz, falta de ar, corpo a corpo, sabres atingindo machadinhas, botas pisoteando corpos nus e, então, os pés descalços fugiram pelos arbustos, quando os sobreviventes da carnificina desistiram do confronto e bateram em retirada, deixando 7 corpos inertes, caídos sobre a folhagem manchada de sangue que cobria o chão. Nos arbustos, mais além, uma agitação foi ouvida, e Conan ressurgiu. Seu chapéu havia desaparecido, o sobretudo estava rasgado, e sua arma gotejava em sua mão. E agora? Perguntou Zarono. Sabia que o plano só funcionara porque o inesperado ataque de Conan pela retaguarda havia desmoralizado os Pictos e impedido que recuassem antes da investida dos piratas. Contudo, pragas foram cuspidas de sua boca quando o bárbaro passou seu sabre em um bucaneiro que se contorcia no chão, com o quadril quebrado. Não podemos carregá-lo conosco, o Cimério explicou, e não seria gentil de nossa parte deixá-lo aqui para ser apanhado com vida pelos Pictos. Venham. Eles o seguiram de perto, conforme passava por entre as árvores. Sozinhos teriam labutado e tropeçado durante horas pelo matagal antes de encontrar a trilha que levava à praia, se é que a encontrariam. Mas o Cimério os levou de forma certeira, como se seguisse por um caminho sinalizado, e os bucaneiros gritaram histéricos de alívio quando repentinamente toparam com a trilha que seguia para o oeste. Idiota! Conan segurou o ombro de um pirata que ameaçou sair correndo e o arremessou para trás, entre seus companheiros. Vai forçar demais seu coração e cair em menos de 1000 metros. Estamos a quilômetros da praia. Vamos seguir em uma marcha confortável. É possível que tenhamos de correr no último quilômetro. Então, poupe fôlego. Vamos. O Cimério seguiu pela trilha num ritmo consistente, seguido pelos marujos, que adequaram suas passadas às dele. O sol tocava as ondas do lado ocidental do oceano. Tina estava à janela de onde vira a tempestade junto de Belissa. O sol poente transforma o oceano em sangue, ela disse. A vela da carraca é uma mancha branca
nas águas vermelhas. As sombras já escureceram a floresta. E os marujos que estão na praia? Melissa perguntou, lânguida. Reclinava-se no divã de olhos fechados, as mãos entrelaçadas atrás da cabeça. Os 2 acampamentos estão preparando a ceia, Tina respondeu. Recolheram lenha e fizeram fogueiras. Consigo escutá-los gritando uns para os outros e... O que é aquilo? A súbita tensão na voz da menina fez com que Melissa se sobressaltasse. Tina se agarrava ao batente da janela com o rosto pálido. Escute, um uivo distante, como o de muitos lobos. Lobos? Melissa ficou de pé, sentindo o medo tomar seu coração. Lobos não caçam em alcateias nesta época do ano. Olhe! Gritou a garota, apontando. Há homens saindo correndo das matas. Em um instante, Melissa estava ao lado dela, observando as figuras pequenas ao longe que saíam da floresta. Os marujos, afirmou, e de mãos vazias. Veja, Zarono, Strom. Onde está Kona? A menina murmurou. Melissa balançou a cabeça. Escute, escute. Tina choramingou, agarrando-se a ela. Os píquitos. Todos no forte podiam ouvir agora. Uma vasta gritaria de exultação insana e desejo de sangue, oriunda das profundezas da floresta escura. O som havia chegado aos homens das paliçadas. Rápido! Strong gritou, seu rosto uma máscara de exaustão. Estão quase em cima de nós. Meu navio está longe demais para que o alcancemos. Zarono o interrompeu. Corra para o forte. Os homens acampados na praia nos viram. Acenava com os braços, sem fôlego, mas os marujos na areia já haviam compreendido, tendo reconhecido o significado daqueles uivos que cresciam triunfantes. Deixaram suas fogueiras e panelas para trás e correram para o portão do forte. Já passavam por ele quando os fugitivos da floresta contornavam a curva sul da orla e começaram a chegar. Uma massa ofegante, frenética e quase morta pelo cansaço. O portão foi fechado com pressa e os marujos subiram para as paliçadas, onde se juntaram aos guerreiros que já estavam lá. Melissa confrontou Zarono. Onde está Kona? O bucaneiro apontou na direção das matas escuras. Seu peito arfava e o suor escorria pelo rosto. Os batedores deles estavam nos nossos calcanhares, pouco antes de chegarmos à praia. Ele parou para matar alguns e nos dar tempo de escapar. Afastou-se para assumir seu posto na paliçada, para onde Strong já havia subido. Valêncio estava presente também, uma figura sombria enrolada em um manto, estranhamente silencioso e distante. Parecia enfeitiçado. Olhem! Gritou um pirata por sobre os uivos ensurdecedores da horda, ainda invisível. Um homem surgia da floresta e corria pelo terreno aberto. Kona! Zarono abriu um sorriso lupino. Estamos a salvo dentro do forte e sabemos onde o tesouro está. Não há motivo para não crivá-lo de flechas agora. Não! Strong segurou seu braço.
Vamos precisar da espada do Cimério, veja. Seguindo o guerreiro em fuga, uma horda selvagem eclodia da floresta, uivando enquanto corria. Pictos nus, centenas e centenas deles. Suas flechas choviam sobre o bárbaro. Mais alguns passos e Conan alcançou a parede leste da fortaleza. Agarrou as extremidades dos troncos num salto e se içou, trazendo seu sabre nos dentes. Flechas atingiram a madeira onde seu corpo estivera instantes atrás. O espalhafatoso sobretudo havia desaparecido, e a camisa de seda branca estava rasgada e manchada de sangue. Detenham-nos! O bárbaro rugiu assim que seus pés tocaram o lado de dentro do forte. Se chegarem às paredes, estaremos perdidos. Piratas, bucaneiros e guerreiros responderam de imediato, e uma tempestade de flechas e setas de besta foi lançada contra a horda que se aproximava. Conan viu Bilissa com Tina segurando sua mão e soltou uma imprecação. Vão para dentro da mansão, ordenou na hora. As flechas deles vão passar por cima dos muros. O que foi que eu disse? Quando uma flecha escura atingiu o chão aos pés de Bilissa e ficou vibrando como a cabeça de uma serpente, Conan apanhou um arco longo e subiu na paliçada. Alguns de vocês preparem tochas. Seu brado superava até mesmo o clamor da batalha. Não temos como enfrentá-los no escuro. O sol tinha se posto em um mar de sangue. Na baía, os homens a bordo da carraca levantavam âncora e a mão vermelha rapidamente recuava em direção ao horizonte carmesim. Valeu por assistir até agora. Se você acha que eu devo continuar fazendo esse tipo de vídeo, então peço seu like. O Crônicas Iborianas é o canal do Conan. Aqui toda semana tem conteúdo sobre o Cimério. Então, se você não é inscrito, cogite se inscrever. Agora você já pode apoiar o canal. Lá embaixo do vídeo você tem a opção Valeu, que pode clicar e apoiar o nosso trabalho com algum valor. Fique à vontade para contribuir se você puder. Eu recomendo você dar uma olhada nas playlists do Crônicas. Com certeza você vai curtir o conteúdo. E deixa lá o teu comentário para interagir comigo. Pessoal, de novo, muito obrigado e a gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo. Valeu, tchau!